Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 25 de março. Agora na Espanha são 10 horas e 26 minutos, no Brasil 6 e 26 da manhã. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, de uma maneira geral a gente segue desenhando fundos ascendentes. A gente não pode perder esse fundo aqui de, de onda, a madrugada de anteontem para ontem, né? A gente chegou a fazer a mínima em 27 mil, justamente para manter essa cunha triangular aqui no 4 horas. Mas o gráfico mais interessante hoje é o diário. A gente abriu o primeiro candle vendedor desde o dia 12 de março. Então, desde o dia 12, todos os candles estavam compradores aqui no Heikin Nash. E agora a gente abriu o primeiro candle vendedor. Pode ser o início de uma onda 2 aqui no diário, mas na minha leitura é uma sub-onda dentro de uma onda 1 que vai levar a BTC para um patamar de 30 mil dólares, talvez um pouco mais, até 31, 32 mil. O que me leva a crer que a gente está numa sub-onda 2 dentro de uma onda, de uma grande onda 1, a gente nem deve incursionar para dentro do canal de Keltner. É o gráfico semanal. Agora eu vou pular para o semanal. Cada candle desse aqui é uma semana. Esse candle aqui, o desenho dele vai se concluir amanhã, domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda. Vocês vejam a extensão dele, ele não é um Morobuzu ainda, mas está próximo de um Morobuzu. Faltaria mais um quadrante aqui, ele teria que avançar aqui para um patamar um pouco acima de 30 para ser um Morobuzu. Mas é bem provável que o candle da próxima semana ostente ainda um padrão comprador. O que está aprisionando a BTC também no gráfico diário é a média móvel de 200 períodos no semanal, que está sendo transpassada nesse candle dessa semana, cujo desenho termina amanhã. Então, aqui no semanal, as três linhas do canal de Keltner voltaram a emborcar para cima. Esse candle, cujo desenho termina na virada da VWAP de domingo para segunda, está tentando se livrar da MM200 no semanal, que é uma verdadeira instituição da análise técnica. Vocês vejam como ela representou uma resistência brutal aqui nas semanas que se desdobraram entre 18 de julho e 15 de agosto, rejeitou num primeiro momento e agora a gente está avançando. Por isso que eu tenho para mim que isso aqui é só uma subonda dentro dessa grande onda que vai levar a BTC para mim, para cima de 30 mil dólares, para de repente 31, 32, porque no gráfico mensal, agora eu vou pular para o mensal. Deixa eu tirar aqui do semanal, botar no mensal, ó, um mês. No mensal, a gente tem gordura para queimar e avançar aqui um pouquinho acima da mediana do canal de Keltner no mensal. No intraday, a BTC hoje está desenhando aquela chamada reguinha, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP. Nesse momento a gente está estressando aqui a lower. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais. No copy trade alguns sinais já fecharam, outros eu já ofertei, estão em aberto. Na seara fática, os Estados Unidos estão deixando um grande vácuo que outros países estão ansiosos para preencher. Essa repressão contra a indústria criptográfica na jurisdição norte-americana está fazendo com que países como Singapura, Hong Kong, uma província autônoma chinesa, a próprio El Salvador, perto ali dos Estados Unidos, estão se transformando em verdadeiros hubs criptos. E, inclusive, estados da Federação Norte-Americana estão indo contra a regulamentação federal da União e criando ambientes cripto-friendly a despeito da repressão em nível federal. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Matic, o ecossistema Polygon Matic, está a 3 dias do lançamento da sua ZKFM. Vai ser a primeira Zero Knowledge, a primeira virtual machine rodando em blockchain de prova de conhecimento zero. O que isso significa? Instantaneidade às transações. Eles serão capazes de processar mais transações por segundo que, por exemplo, uma Visa ou uma Mastercard, por exemplo. E o Reino Unido criou problemas bancários criptográficos na esteira da repressão norte-americana. Grupos de lobby e legisladores britânicos reclamam que clientes criptográficos não conseguem agora encontrar um banco e enfrentam sérias restrições.
Isso pode afetar o crescimento da indústria cripto também no Reino Unido. Na seara geopolítica e finanças internacionais, depósitos bancários nos Estados Unidos caem para a máxima de um ano. Até 3 semanas atrás, o total de depósitos no sistema bancário norte-americano era de 18 trilhões de dólares e caiu só na semana passada mais de 100 bilhões de dólares. O total agora é de 17,5 trilhões de dólares, o que fez acender um alerta lá no Federal Reserve, porque a queda vertiginosa dos depósitos, principalmente em bancos de médio e pequeno porte, está acendendo um grande alerta lá no Fed. Vamos ver se essa crise não vai se espraiar. E a greve dos funcionários de limpeza urbana de Paris acabou sendo o estopim de um grande protesto. Protestantes agora estão colocando fogo no lixo espalhado por toda Paris. Paris virou uma verdadeira montanha de lixo que agora está recebendo fogo dos protestantes. Enfim, até o príncipe Charles está agendando uma visita à França, vai fazer uma visita ao Macron, porque há um risco de convulsão social em Paris, porque o Macron quer alterar as regras previdenciárias sem consultar o parlamento. Vamos ver como essa crise vai se desdobrar. E milhares de ucranianos enfrentam condições humanitárias terríveis enquanto a guerra russo-ucraniana em torno do controle da cidade de Bakhmut criam um verdadeiro drama humanitário. Tá faltando tudo: energia elétrica, água potável, enfim, condições miseráveis para uma população que está ainda sofrendo os efeitos do inverno, que na verdade ainda não terminou. A gente entrou na primavera, mas o frio naquela região ainda é brutal. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O ABTC segue acumulando. No intraday a gente está desenhando aqui uma reguinha. Agora a gente está abrindo nos 5 minutos um candlezinho comprador que vai fazer a BTC retornar para o patamar de 27.600, que é onde está a VWAP no intraday. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Matic. Vou fazer Arbitrum de novo, já que os candles no 4 horas já ganharam alguns irmãozinhos. Vamos ver como ela se consolidou depois da estreia na Binance. Avax, Solana, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.